Graça e paz a todos. Olha só, esse é o último vídeo dessa série sobre tentação. Sobre o que Deus fala sobre a tentação. Então a gente viu que Deus dá força para você vencer a tentação. Em 1 Coríntios 10:13 nós vimos isso. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá. Não é isso? Que sejamos tentados além das nossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o livramento, de sorte que a possais suportar. A gente viu também que Jesus entende nossas tentações. Aquilo lá de Hebreus 4:15, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, ou seja, não seja capaz de compreender. Pelo contrário, ele foi tentado, Jesus foi tentado em todas as coisas, do mesmo modo que nós, mas não pecou. E nós também vimos que Satanás desafia as verdades de Deus quando ele deturpou o que Deus disse para Adão e Eva no jardim, e ele modificou com sutileza, desafiando as verdades de Deus para enganar o casal. Então, diante de tudo isso, o que é que a gente vai ver hoje? Que Deus também oferece sabedoria. A sabedoria é importante na hora de lutarmos contra a tentação. Lá em Tiago 1:5, ele vai dizer: se porém algum de vós necessita de sabedoria, ou seja, tem falta de sabedoria em você, peça a Deus. Então, para mim poder lutar contra a tentação, eu preciso ter sabedoria. E se eu vejo que eu não tenho essa sabedoria, eu tenho que pedir a Deus. E Tiago continua dizendo que pedindo a Deus essa sabedoria para poder enfrentar a tentação, ele vai me dar isso liberalmente, generosamente, com bondade. Por quê? Porque ele quer que eu adquira essa sabedoria para poder lutar contra a tentação. E Tiago continua: e esse Deus que me dá generosamente essa sabedoria para me lutar contra o pecado, ele não vai criticar os meus defeitos ou as minhas falhas de maneira afrontosa. Além de me dar sabedoria com generosidade, não vai criticar meus defeitos de maneira afrontosa e vai me conceder a sabedoria, porque Deus quer que eu lute e vença a batalha contra a tentação. Então, para enfrentar a tentação, precisamos da sabedoria de Deus, porque insistimos em lutar contra a tentação baseada em nossa própria força, na nossa própria sabedoria. E Tiago nos lembra de que tão logo você admita sua necessidade de Deus para saber agir, para poder agir contra a tentação, Deus está pronto para trabalhar ao seu lado, lhe dando sabedoria, desde que você peça, porque o seu objetivo é igual ao objetivo de Deus. Ele quer que você vença e não que você caia na tentação. Lembra da oração do Pai Nosso? Não nos deixe cair em tentação. O deixar cair aí não é que Deus vai pegar você e vai tirar de lá, não. Não deixar cair exatamente, Deus vai lhe dar sabedoria para você lutar contra a tentação. Mas você vai passar por ela. Vai passar por ela. Então Deus está com você para isso.
Deus está com você para não deixar que a sua fé desfaleça, apesar de você estar dentro do olho do furacão na tentação. Provérbios 2:10 vai dizer: por quanta sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. Quando você tem a sabedoria de Deus para poder dizer não à tentação, isso vai ser agradável à sua alma, porque a sabedoria entrou no seu coração. E 16 de Provérbios também vai dizer: quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro. Do que o ouro. Né? E Provérbios 24:3 ele vai dizer que com a sabedoria edifica-se a casa, tanto a sua casa física quanto a sua casa espiritual. E com a inteligência, essa casa está firmada. Tá certo? E eu vou encerrar dizendo que o que Paulo escreveu lá em 2 Coríntios, no capítulo 1, e verso 12. Porque a nossa glória é esta: o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com a sabedoria humana, mas com a sinceridade e a santidade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para com os outros. Então pensa nisso hoje. Quando você estiver sendo tentado, peça sabedoria a Deus para atravessar e vencer. Amém? E vencer. Porque esse é o interesse dele, que você não caia na tentação. Pensa nisso hoje e fica com Deus.